Juliana Rosa, sempre com a gente aqui no meio do dia. Ju, a gente, claro, sempre tem de ficar de olho nas reuniões do Copom, é super importante para a gente saber como é que vai ficar a taxa Selic, mas não tem jeito, né, Ju? Tem de ficar de olho também no Banco Central dos Estados Unidos para saber como é que as coisas vão acontecer por lá, se vai ter corte na taxa de juros nos Estados Unidos, porque isso influencia diretamente a nossa economia por aqui e muito provavelmente a gente tem novidades em breve, né, Ju? Boa tarde. Pois é, Fábio, boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte. Eu tenho sentido muito ali, conversando com o pessoal do Banco Central, é que eles estão acompanhando essa demora para cortar juros nos Estados Unidos e é a preocupação que isso tem, porque pode impactar aqui a nossa economia. Quanto mais tempo eles ficam com juro alto, pode ter impacto no dólar, o dólar pode ficar mais valorizado, atrapalhar a queda da nossa inflação e também a própria queda de juros aqui no Brasil. A gente está com um processo de queda de juros, expectativa é que o nosso juro chegue esse ano a 9% ou até menos, e o juro nos Estados Unidos entre 5,25 e 5,5, eles têm uma banda assim, começa a ficar muito perto do juro de país emergente. Então, normalmente, a gente pode perder fluxo, né, de investimentos e isso também afeta a nossa moeda. Então, o Banco Central está acompanhando muito de perto. Por enquanto, o que eu tenho ouvido, Fábio, é que não está ainda afetando a inflação aqui no Brasil, porque o dólar está bem comportado, né? Eles estão acompanhando muito de perto, porque o principal efeito dessa demora em cortar juros nos Estados Unidos poderia ser uma valorização da moeda americana, que não está acontecendo. Tá? O dólar continua aí abaixo dos R$ 5, não saiu muito aí dessa casa dos 4,90. Agora, o que aconteceu é que no final do ano passado, a expectativa era que o Banco Central americano fosse começar a cortar os juros já agora, no mês que vem, em março. E o mercado financeiro foi da euforia à depressão em pouco mais de um mês, no que se refere às chances de corte de juros nos Estados Unidos. E por quê? Porque os dados da economia americana começaram a vir mais fortes, tanto da inflação nos Estados Unidos, quanto da atividade econômica. E aí o Banco Central americano dizendo que, olha, vamos ter que esperar mais um pouco para cortar juros, que a inflação já está alta e a economia está muito aquecida. E aí ficou todo mundo nessa preocupação. A bola da vez agora é o mês de junho. Tem gente falando maio. Enfim, por enquanto, Fábio, a gente está olhando isso porque daqui a pouco, agora à tarde, o Banco Central americano vai divulgar um documento que é a ata da última reunião de juros dos Estados Unidos. E essa ata é importante porque ela vem depois desses números mais fortes da economia. Então, o documento anterior está desatualizado. E aí todo mundo o mundo inteiro vai pegar esse documento com lupa, porque isso assim, que os Estados Unidos apontarem de caminho é um impacto no mundo inteiro, né? A maior economia do mundo. É o juro americano que é referência para as taxas mundiais. Então, para a gente vai ser importante também acompanhar qual vai ser o recado dos Estados Unidos agora à tarde em relação a juros. Se mantiver, Fábio, pelo menos, enfim, deu uma decepcionada o timing, né, o momento em que vai haver o corte, mas se for adiado por 2 meses, 3 meses, não chega a ser um estrago, né? Não chega a causar uma mudança de cenário, disparada de dólar, enfim, atrapalhar a nossa queda de juros. Mas ontem mesmo eu estava num encontro do mercado financeiro, já tinha gente perguntando se tinha risco desse corte de juros só acontecer no segundo semestre. Enfim, isso impactaria todo o posicionamento de investimentos, tudo, né? Que é a expectativa favorável de corte de juros aqui no Brasil e esse dólar mais comportado, que é o que está fazendo todo mundo se organizar para isso. Então, vamos ficar de olho, Fábio, porque a gente já tem bastante problema interno, né? Se os Estados Unidos não trouxerem mais uma preocupação, mais um probleminha para a gente, já ajuda bastante, né? Porque internamente, na seara política,
o negócio está sempre tenso, né, ali para aprovar a agenda econômica, né? Nossa, nem fala, né? A gente não precisa de problema externo, não. Deixa só com os nossos Não. aqui que já estão difíceis de serem administrados. Ô Ju, mas para a gente encerrar, além de os juros nos Estados Unidos serem essa referência mundial, para explicar também para o nosso ouvinte, há uma diferença, claro, se os juros nos Estados Unidos estão altos, no investimento feito, por exemplo, aqui no Brasil. Quer dizer, menos dinheiro circulando também girando por aqui na economia, né? Exatamente. O Banco Central aqui do Brasil está olhando isso muito de perto justamente por conta desse fluxo. Você está dizendo, Fábio, quando os Estados Unidos começarem a reduzir juros, o que o nosso Banco Central espera? Que tem uma grana lá nos Estados Unidos que começaria, né, essa expectativa, migrar para o Brasil, para países emergentes, porque eles vão começar a reduzir juros. Essa expectativa, hoje se espera que o juro americano saia dessa casa dos 5,5% para 4,5% esse ano, e o nosso juro ainda vai ficar bem acima, né, do juro americano. Enfim, o que se espera é que esse dinheiro que está hoje nos Estados Unidos comece a migrar para países emergentes como o Brasil. Então, que isso ajudaria a sustentar esse dólar em patamares mais baixos, como está agora no Brasil, e favoreceria, então, esse processo de redução de inflação e queda de juros. Essa é a expectativa, viu, Fábio? O Banco Central tem acompanhado muito um volume de recursos, né, que seria, vamos dizer, um volume que estaria meio que preparado para chegar aqui no Brasil, né, que tem grandes chances da gente receber esse dinheiro, poderia migrar, eles chamam de money market, que está de curto prazo, né, no mercado e que pode sair. Tem muito dinheiro também saindo da China, tem muito dinheiro circulando pelo mundo, viu, Fábio? Então, o pessoal está olhando também que, começando a baixar o juro nos Estados Unidos, o Brasil pode receber um fluxo grande de dinheiro também da China. Então, a gente continua com uma perspectiva favorável aí para o mundo nos ajudar nesse sentido. Então, vamos ver como é que se desenrola aí essa parte internacional. O jeito é esperar agora para ver se as perspectivas, se as expectativas se tornarão realidade. Ju, obrigado mais uma vez. Um beijo para você. Um beijo. Valeu. 12h50.